A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam num roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, a Festa da Liberdade, fala-nos de um dia muito especial que nos trouxe a liberdade e a melhor forma de a celebrar. Vamos ouvir? A Maria, o João e a Teresa eram muito amigos. Tinham crescido juntos no mesmo bairro e desde pequeninos estavam frequentemente na casa uns dos outros. Esta amizade já vinha dos seus pais, que desde que se tinham casado e mudado para ali, foram desenvolvendo uma relação maravilhosa entre eles. Por isso, os três amigos frequentavam a casa uns dos outros e eram sempre tratados com muito carinho. Muitas vezes, depois da escola, iam lanchar à casa da Teresa, onde a sua avó os esperava sempre com um sorriso nos lábios e algum miminho delicioso. A avó Joana adorava cozinhar e contar histórias, e eles adoravam ouvi-la, pois tudo o que dizia era muito sábio e ecoava fundo nos seus corações. A primavera tinha chegado e era a estação favorita da Maria. Havia flores por todo o lado, os jardins estavam lindos, já dava para vestir as suas roupas mais bonitas e podia brincar na rua com os seus amigos. Tinha combinado ir fazer um trabalho para a escola sobre a liberdade com a Teresa e o João e acharam que o melhor sítio para o fazer era na casa da Teresa, onde a avó Joana os poderia ajudar com as suas maravilhosas ideias. Nesse dia, a Maria estava muito bonita com o seu vestido cor de laranja, salpicado de malmequeres, e a avó Joana comentou depois de lhe ter dado o seu habitual abraço. Estás tão bonita, Maria, com esse vestido cor de laranja, és mesmo a cara da primavera. Obrigada, avó Joana, disse a Maria. Eu adoro este vestido e também adoro a primavera, porque já não há frio, posso vestir as minhas roupas mais bonitas e também costumo brincar na rua, o que eu adoro porque me faz sentir muito bem. Ai sim, porquê? Perguntou a avó Joana, que gostava sempre de saber as razões das respostas das pessoas. Porque me sinto mais livre. No inverno tenho que ficar presa em casa muitas vezes, porque o tempo está frio ou chove muito e eu gosto mesmo é de liberdade. Pois, Maria, também eu, disse a avó Joana, arrastando a voz, como que recuando no tempo. Mas porquê é que gostas de liberdade? Perguntou por sua vez a Maria, que pensou que a resposta da avó Joana podia ser muito útil para o trabalho que tinham que fazer para a escola. Oh, querida, é uma longa história. É uma longa história. Mas querem ouvir? Quero sim, e vou chamar a Teresa e o João, porque viemos hoje para cá, para nos reunirmos e fazer o trabalho de grupo sobre a liberdade. E sei que o que a avó Joana disser nos pode ajudar muito. A avó Joana sorriu e preparou-se para fazer uma das coisas que mais adorava, contar uma história. Está bem, meu amor, mas então vamos esperar uns minutinhos porque as bolachas que fiz para vocês estão quase prontas. Depois fazemos um suminho de ananás com hortelã e eu conto-vos enquanto lanchamos. E assim fizeram. As bolachas pareciam deliciosas, cheiravam divinamente e, de facto, estavam estaladiças e muito saborosas. O sumo também era maravilhoso e os três amigos sentados à mesa esperavam agora que a avó Joana contasse a sua história sobre a liberdade. Ela limpou a boca, ajeitou-se na cadeira, uniu as mãos num gesto que sempre fazia antes de falar sobre um assunto que a emocionava e começou a contar a sua história sobre a liberdade. Meus amores, quando eu tinha a vossa idade, as coisas eram muito diferentes do que são agora. Na minha casa, vivíamos com muitas dificuldades e sempre com medo, porque não podíamos falar livremente.
Quem dissesse alguma coisa que fosse contra o que era permitido falar, podia ser preso, e muitos pais de colegas meus foram. Um dos meus tios também esteve preso e foi para um país distante. Nunca mais o vimos, mas soubemos depois que tinha passado muito mal. Nesse tempo, era como se vivêssemos fechados numa casa escura, sombria, cinzenta e fria, onde tudo era proibido e nunca houvesse sol nas nossas vidas. E olhando para a Maria acrescentou: era como se nunca houvesse primavera. Era assim que eu, os meus pais e a minha família vivia e todas as pessoas que eu conhecia. Eu era uma menina triste e habituei-me a falar pouco e baixinho, tal como via os meus pais fazerem. Eles viviam também tristes e muitas vezes os via falar quase em segredo, como se tivessem medo que alguém os ouvisse. A minha vida foi assim durante muitos anos, até que um dia, já eu era mais crescida e percebia mais coisas, aconteceu uma grande mudança que trouxe muita alegria e felicidade à nossa casa, à nossa família e à família de todos os nossos amigos. Era uma manhã de primavera. O sol brilhava entre as nuvens, mas como sempre eu saía de casa de cabeça baixa para o trabalho. Trabalhava numa loja que vendia linhas, lãs, agulhas, dedais, tesouras, fitas, bordados e todos os dias tinha que subir uma grade muito pesada, rodar a chave, abrir a porta e acender as luzes do teto, umas luzes amareladas que por vezes piscavam bastante e parecia que se iam apagar, deixando-me na sombra, tal como estava o meu coração e o coração de tantas pessoas que eu conhecia. Mas nessa manhã houve uma grande mudança na nossa vida, que me trouxe uma luz e uma alegria tão grande como eu nunca tinha sentido. Nesse dia, não subi a grade da loja e andei pelas ruas da cidade, onde várias outras pessoas se cumprimentavam e abraçavam soldados que tinham cravos vermelhos na ponta das suas espingardas. Esse dia foi chamado o Dia da Liberdade e mudou completamente a minha vida e a vida de todos os amigos e vizinhos da minha rua e de muitas outras ruas. Esse dia foi tão importante que todos nós cuidamos e regamos a liberdade com as nossas escolhas e atitudes. Oh, que história tão bonita, disse a Maria, que adorava a sensação de liberdade e que já tinha várias ideias para o trabalho que tinham que fazer na escola. Avó Joana, disse o João, mas então, depois desse dia, já não tiveste que ir trabalhar para a tua loja e fazer aquele esforço todo de subir a grade pesada, pois não? Claro que foi, meu amor. Liberdade implica sempre responsabilidade, disse a avó Joana com a sua voz muito tranquila. A grande diferença entre a minha vida antes desse dia e depois foi a possibilidade de poder escolher que tipo de país eu queria e poder fazê-lo livremente. A Teresa não tirava os olhos da avó Joana. Meus amores, vocês não disseram que vieram fazer um trabalho sobre a liberdade? Sim, disseram eles em coro. Então, prestem muita atenção, pois tudo o que eu disse e vos vou dizer pode ser útil para esse trabalho. Ser livre, como já vos disse, representou para mim uma mudança muito grande, porque antes desse dia as mulheres não tinham quase nenhum direitos e a partir daí eu tive a liberdade de escolher e decidir o que queria e falar sobre o que estava a sentir sem medo de que algo de mal me pudesse acontecer. É como se pudesses lançar num canteiro do teu quintal as sementes das flores que queres ver crescer e não as que te mandam plantar, não é? Perguntou a Maria. É isso mesmo, meu amor, é isso mesmo. E a avó Joana ficou uns segundos calada e muito emocionada com o que a Maria tinha dito. Essa menina sabia mesmo bem o sentido da palavra liberdade. Mas há mais, meus queridos. Liberdade é também responsabilidade. E por isso eu continuei a trabalhar na minha loja, só que com condições diferentes, que respeitavam os meus direitos, como ter férias pagas, ganhar um salário mais justo. E o mais maravilhoso, pude finalmente estudar para ser enfermeira e trabalhar no hospital público, o meu maior sonho, pois antes desse dia só o podia fazer se fosse casada. Disparate, disse o João rindo. Isso era mesmo assim? Era, meu amor. E havia outras coisas muito más, mas estava a falar sobre a liberdade, não era? Sim, disseram eles. Mas termos liberdade não quer dizer fazer tudo o que nos vem à cabeça. Há uma coisa muito importante, que é respeitar a liberdade dos outros e aceitar que eles podem ser e pensar de uma forma diferente, desde que não ponham em perigo direitos fundamentais que prejudiquem a nossa vida. Vê, João, disse a Teresa rindo, não podes comer as bolachas todas quando vamos para a minha casa. Tens que respeitar o meu direito de comer bolachas, principalmente se forem de canela, as que eu mais gosto.
Pois, disse a avó Joana, liberdade é também responsabilidade e muito respeito pelo direito dos outros. Gostei muito, disse a Maria, que não tinha parado de tomar notas enquanto a avó Joana falava. E acho que podemos começar o nosso trabalho com esta frase. A liberdade é a possibilidade de cada um de nós escolher a sua flor favorita e plantar sementes com amor, para que ela cresça e se desenvolva e espalhe o seu perfume como os cravos que a avó Joana viu na ponta das espingardas dos soldados naquele dia especial. Que linda frase, Maria, disse a avó Joana, feliz por poder passar àquelas lindas crianças algumas experiências da sua vida. Espero que tenham gostado desta história que nos fala da liberdade, do que ela permite e da responsabilidade que ela traz às nossas vidas. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.